Olá pessoal, meu nome é Luiz Guilherme Neto, sou graduando em Odontologia pela UFES e também bolsista do projeto ProEnsino. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre o nervo alveolar inferior e também seus ramos. Mas antes disso, vamos relembrar de onde ele se origina, que é a partir da divisão mandibular do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo tem sua origem aparente no tronco encefálico, na região lateral da ponte. Daí, ele se dirige para anterior por um curto trajeto, até chegar no gânglio trigeminal. A partir do gânglio trigeminal, que observamos nessa imagem da base interna do crânio, o nervo trigêmeo emite suas três divisões: o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Na aula de hoje, nos interessa a divisão mandibular, pois é dela que se origina o nervo alveolar inferior. Ainda na fossa média do crânio, o nervo mandibular segue para anterior em direção ao forame oval, para então atravessá-lo e chegar à fossa infratemporal. Nesta vista lateral, identifique agora pela base externa do crânio o forame oval, e note que assim que o nervo mandibular chega à fossa infratemporal, ele se divide em uma série de ramos, e dentre eles temos o nervo alveolar inferior. Próximo ao teto da fossa infratemporal, o nervo alveolar inferior se posiciona profundamente ao músculo pterigóide lateral, que foi parcialmente cortado nesta imagem. Já nessa outra imagem, com o músculo pterigóide lateral em posição, vemos o nervo alveolar inferior emergindo entre os músculos pterigóide lateral e pterigóide medial. A partir desse local, o nervo alveolar inferior é acompanhado em toda sua extensão pela artéria alveolar inferior, que é um ramo da artéria maxilar. Por fim, veremos essas mesmas estruturas, agora em um corte frontal. Identifique no teto da fossa infratemporal o forame oval e o nervo mandibular passando através dele. É nesse local que o nervo mandibular emite uma série de ramos, que se posicionam profundamente ao músculo pterigóide lateral. Desse local, o nervo alveolar inferior se desloca para inferior e para lateral, para então se posicionar superficialmente ao músculo pterigóide medial. Você se lembra da anatomia dessa região? Caso não se lembre, sugiro que assista ao vídeo que está em nosso canal sobre o espaço ptérigo-mandibular, pois sua compreensão será fundamental nas anestesias desse nervo. No espaço ptérigo-mandibular, os nervos lingual e alveolar inferior estão bem próximos, com o nervo alveolar inferior posicionado posterolateralmente ao nervo lingual. É justamente essa proximidade que permite anestesiar os dois nervos em um mesmo tempo. Seguindo seu trajeto para inferior e antes de penetrar na mandíbula, o nervo alveolar inferior emite um delgado ramo, o nervo miloióide. Nesse local, o nervo miloióide está adjacente à face medial da mandíbula, em um acidente anatômico denominado de sulco miloióide. O nervo miloióide se desloca em direção inferior e anterior até cruzar a margem posterior do músculo miloióide, para então chegar à região submandibular. Na região submandibular, ele se posiciona entre a face inferior do músculo miloióide e a face superior do ventre anterior do músculo digástrico. Ele é o responsável pela inervação motora desses dois músculos. Até aqui, vimos o trajeto do nervo alveolar inferior ao longo da fossa infratemporal. Contudo, ele irá penetrar no forame da mandíbula, para agora seguir no interior desse osso. Ao longo de seu trajeto intraósseo, ele emite uma série de ramos, os ramos dentais e os ramos peridentais. Os ramos dentais irão recolher a sensibilidade dos molares inferiores e do segundo premolar inferior. Já os ramos peridentais irão recolher
a sensibilidade do ligamento periodontal e do osso alveolar que circunda esses dentes. Perceba que, mais ou menos entre as raízes dos pré-molares, o nervo alveolar inferior se divide em seus dois ramos terminais, o nervo mentual e o nervo incisivo. O nervo mentual deixa o interior da mandíbula pelo forame mentual. Já o nervo incisivo continua pelo interior da mandíbula. O nervo mentual é responsável por recolher a sensibilidade do lábio inferior e da pele da região mentual. Já o nervo incisivo, que também emite ramos dentais e peridentais, irá recolher a sensibilidade dos incisivos, canino e primeiro premolar inferior, além do ligamento periodontal e do osso alveolar que circunda esses dentes. Compreender o trajeto intraósseo do nervo alveolar inferior e seus ramos é de extrema importância para o cirurgião dentista, uma vez que os dentes inferiores podem ter uma relação íntima com esses nervos. Na videoaula de hoje, eu não abordei sobre essa relação, porém, produzimos uma videoaula a respeito do canal da mandíbula. Corram lá e assistam. Até mais!